Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todos que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E quem bate, se abre. Então, essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8. Meus irmãos, Jesus ensina as pessoas a pedirem, a procurarem e a bater. Né? Lembra que Deus nos fornece o que precisamos e não necessariamente o que desejamos. Né? Então, a busca pela evolução espiritual requer empenho, perfeito? Requer dedicação. É uma busca ativa, meus irmãos. Tá? Ninguém vai conquistar os reinos dos céus sem esforços. Aqueles que procuram sinceramente encontrarão a verdade que estão procurando. A gente precisa ter méritos para encontrar o reino dos céus que está dentro de nós. Portanto, devemos procurar com determinação, principalmente sinceridade, aquilo que precisamos para a nossa evolução espiritual. Precisamos ter coragem, precisamos ter perseverança, precisamos ter fé para buscar. Lembra que fé não é acreditar. Fé é ter certeza, sem nenhum resquício de dúvida, certeza absoluta. Então, buscai e achareis o quê? Buscai e achareis a compreensão, buscai e achareis o amor, buscai e achareis a sabedoria, buscai e achareis a conexão espiritual mais profunda. Por isso, precisamos fazer uma autoanálise e olhar para dentro de nós. Tá? Dessa forma, conhecer nossos pensamentos, conhecer nossas emoções, conhecer nossas motivações. A busca espiritual é uma jornada em direção ao conhecimento interior, a nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, a compreensão mais profunda do nosso mundo interior é a chave da virada, é a chave do progresso, é a chave do entendimento para que a gente possa, então, encontrar. Buscai e achareis. Então, é uma conexão muito íntima com o reino dos céus que está dentro de nós. Ou seja, é uma busca ativa, é uma busca sincera. Isso leva a uma grande transformação pessoal, a uma verdadeira reforma íntima. Reforma íntima, meus irmãos, é um processo contínuo que exige esforço, que exige dedicação, tá? De crescer, de melhorar nossas virtudes, esvaziar as nossas más inclinações, conforme está no capítulo 17 do Evangelho, no item 4, os bons espíritas, exatamente as nossas más inclinações. A gente precisa esvaziar essa energia, não é isso? E lembra de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Tá? Só o amor, não existe nada mais poderoso que o amor. Então, meus irmãos, a busca ativa e perseverante está intrinsecamente ligada à nossa transformação interior, ao autoconhecimento, perfeito? Isso envolve uma compreensão profunda de nós mesmos, incluindo nossa identificação, análise dos nossos pensamentos. Você já parou para pensar sobre o que você pensa? Não é? Você parou para pensar sobre o que você pensa? A gente precisa pensar sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções. Por que isso fez com que eu agisse dessa forma? Né? Sentisse esse sentimento? Qual foi o gatilho? Perceba, analise quais são os gatilhos que dispara a inveja, que dispara o ódio, que dispara o rancor, que dispara a raivinha, o mimimi, né? Tá certo? A cólera, você ficar nervoso. Quais são os gatilhos? Tenta identificar esses gatilhos, que aí você consegue exatamente perceber o que faz você se comportar daquela forma, do mal que habita em mim, conforme Paulo de Tarso nos ensina. A gente precisa identificar os gatilhos, tá? Então, meus irmãos, a gente precisa identificar nossos padrões de comportamento. Quais são nossos padrões de comportamento? A busca entender esses gatilhos, essas motivações, né? Essas características internas nos faz com que a gente torne consciente das nossas sombras. E o que a gente precisa transformar, o que a gente precisa mudar.
No livro da Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, o autodescobrimento, uma busca interior, fala muito sobre isso, sobre o nosso automatismo. O que é o nosso automatismo? A gente age e reage da mesma maneira o tempo todo, atendendo a alguns gatilhos. A gente precisa identificar esses gatilhos. A gente precisa mudar esse automatismo, esses padrões nocivos. O automatismo está aqui, ó, no nosso subconsciente. Então, a gente tem o inconsciente, que são as nossas memórias de vidas passadas, tá? Não são memórias ativas, tá? De vidas passadas. Nós temos o subconsciente, é onde estão nossos padrões automáticos, nosso automatismo. Temos o ego, é onde o ego é o que mais influencia a consciência. O ego é a antessala da consciência, tá? São as nossas memórias que estão ali influenciando a nossa consciência, aqueles pensamentos, né? Do nada vem aquele pensamento, aquele mimimi, aquele reme-reme, tá tudo ali no ego. É o que está mais próximo para influenciar os nossos pensamentos. Inclusive, meus irmãos, algumas pessoas, por questões de trauma, né? Às vezes é um estupro, às vezes é uma violência, um trauma, ela desenvolve um transtorno dissociativo de identidade. Vocês devem ter visto isso no Fantástico, né? Esse transtorno dissociativo de identidade, em que o véu do esquecimento, né? Parte do véu, né? Não todo o véu, ele meio que se abre, se rompe um pouco, e essas personalidades que estão no ego começam a conversar com a gente. E, na realidade, elas estão vivas. O pessoal que passa processo de esquizofrenia também passa por isso, tá? Então, meus irmãos, isso é muito sério. Então, as personalidades, as nossas memórias de vidas passadas que estão no ego, o ego é a antessala da consciência. A consciência é exatamente o nosso domínio hoje. O Rivaldo de hoje tem um domínio da consciência. Então, eu permito quem, né, vai falar ou não vai falar nessas minhas vozezinhas aqui do meu ego. Tá? Vou fazer um vídeo depois explicando mais detalhes desse assunto. É um assunto muito interessante que vale a pena a gente conhecer. Então, retomando aqui, nós precisamos conhecer nossos pensamentos, pensar sobre nossos pensamentos e verificar os nossos automatismos que estão aqui no subconsciente. Então, é fundamental isso, tá? A questão do hábito. A gente precisa esvaziar esse hábito repetitivo e nocivo, identificar os gatilhos, tá? E, a partir daí, inserir novos hábitos, hábitos virtuosos, né? O que acontece? Na hora que você, né, de maneira consciente, insere novos hábitos, automaticamente você vai sobrepondo, você vai, né, diminuindo, esvaziando os hábitos nocivos. Então, no primeiro momento, é um processo consciente que você faz pensando, né, de maneira pensada, e depois vira um automatismo. É igual dirigir carro. Quem passou pelo processo de dirigir carro sabe. No primeiro momento, você faz consciente. Não, vou ligar o carro, agora ligo o farol, né? Agora ligo a seta, né? É isso? Então, você olha para o retrovisor, você faz aquilo consciente. Depois de algum tempo, aquilo entra no automatismo, você faz sem pensar. Você entra no processo natural, tá? É a mesma coisa. Então, para a gente vencer um hábito nocivo, a gente precisa inserir um hábito virtuoso de modo consciente. E aí a gente vai substituindo, tá bom? Não esqueça, meus irmãos, o preço da liberdade é eterna vigilância, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. Todos nós vivemos sob a influência de espíritos desencarnados. E lembre-se, semelhante atrai semelhante. Então, a gente precisa ter uma conduta reta. A gente precisa fazer uma oração 2, 3 vezes ao dia, né? Fazer evangelho do lar, ter bons pensamentos, ter bom comportamento, para que a gente possa se conectar à espiritualidade amiga, né? Nosso padrão eleva e a gente consegue se conectar à espiritualidade amiga. Tá? E se algo inesperado acontecer, algo que você não estava esperando, né? Primeiro momento, devemos dar graça. Lembra de que Paulo nos ensinou isso? Em tudo dai graças. Graças a Deus que isso aconteceu. Primeira coisa, que é você quebra o gatilho, né, para baixar sua frequência. Você quebra aquele gatilho, você, graças a Deus. Tá? Em tudo dai graça. E depois você faz o quê? Se recompõe o mais rápido possível.
Esse é o protocolo de segurança da doutrina espírita, tá? Então, aconteceu não só da doutrina espírita, né, mas de Cristo. Foi o ensinamento de Jesus Cristo, perfeito? Então, meus irmãos, nós precisamos aumentar a nossa vibração, tá? Não podemos ficar com vibração baixa, porque vibração baixa, lembra? Semelhante atrai semelhante, ok? A gente precisa entender isso, a gente precisa ter a compreensão de que nossos vícios, nosso desejo também atrai, né? Espíritos trevosos, digamos assim, tá? Eles conseguem identificar no nosso ego, né, aquilo que nos falta, aquilo que nos anseiam, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos faz reclamar, do mimimi, aquilo que desejamos. Então, os espíritos trevosos, quando eles querem te prejudicar, um obsessor, coisa do tipo, outro tipo de categoria de espíritos, eles olham para vocês, conseguem ver a sua falta, o seu desejo, e a partir daí eles vão dando ideia para você atender aquele desejo. E lembra que Tiago, no capítulo 1, versículo 14 a 15, já falava sobre isso. O que Tiago falava? Cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Está lá em Tiago, capítulo 14 a 15. Depois de ter feito, depois de atendido o seu desejo, dá-se a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tá? Dá uma olhadinha nesse capítulo, você vai achar muito interessante. Por quê? Porque é por aí que a sombra nos ataca. Exatamente o nosso ego, aquilo que a gente deseja. Eu desejo ser mais bonito, eu desejo ser mais musculoso, eu desejo ganhar mais dinheiro, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Essa falta, essa não satisfação interior consigo mesmo, o que Deus lhe deu, essa não satisfação faz com que, né, você fique à mercê exatamente das sombras. Perfeito? Então, nessa passagem de Tiago, o processo natural do desejo humano é o que leva ao pecado, meus irmãos. Tá? Isso funciona como uma isca para a gente praticar o pecado. Então, cuidado com o que você deseja. Tá? Por isso, nós precisamos de ajuda. Só um minuto. Estou ficando garganta seca. Então, a gente precisa de ajuda dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda. Lembra? Vigia e ora. Vigiai e orai. Tá? Exatamente para que a gente evite, para que a gente não caia nessa armadilha. Né? E está em Salmos, capítulo 91, versículo de 11 a 12, o seguinte: pois seus anjos ele dará as ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Tá? Essa passagem está em Salmos, capítulo 91, versículos de 11 a 12. Então, é uma batalha em que a gente, né, um bom combate, em que a gente tem a ajuda dos nossos entes espirituais, nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais. Mas, para isso, você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Elevar a sua frequência, melhorar a sua frequência, para poder fazer a conexão com esses anjos, com esses nossos mentores espirituais. Precisa orar, né? Precisa fazer caridade, ter um comportamento reto, ter bons pensamentos, bom comportamento, percebe? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é assim, né? Eu tenho uma anjo da guarda, eu posso fazer minhas asneiras aí à vontade, né? Faço minhas caquinhas por aí, que tá tudo bem, eu estou protegido. Não é assim, meu irmão. Não é? Portanto, é através de uma busca ativa e com a proteção dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, é que a gente consegue fazer a nossa reforma íntima, consegue evoluir. Por isso, buscai e achareis. Buscai e achareis.